Fiz aqui, então, ó, os meus pontos da lateral, tá? Fiz os meus motivos, ó. Então, esse lado aqui tá completo, tá? Então, vou só finalizar aqui a carreira com vocês, ó. Então, aqui a gente vai ficar com um total de 13 pontos altos, ó. Tenho 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 e 13. Então, fiz aqui 13 pontos altos, ó, uma correntinha de separação, tá? Então, a gente vem aqui nesse ponto, pula um ponto alto, vem aqui no último ponto alto. Aqui eu vou fazer o ponto alto completo, tá? Que a gente vai fechar a carreira aqui, ó. Faço uma correntinha, vou vir aqui, ó, em cima do primeiro pontinho aqui, ó. E vou fechar aqui com ponto baixíssimo. Então, esse lado tá finalizado. Tá vendo que a gente não faz a última carreira aqui, ó, com 5 pontos altos, porque ela é do próximo motivo, tá? Então, a gente deixa essa carreira assim, finalizada com 13 pontos altos. Então, aqui eu vou fazer o meu arremate, tá? Vou cortar aqui meu fio. Vou fazer o arremate e já volto pra gente iniciar do outro lado. Então, eu tô mostrando pra vocês aqui como é que ficou uma lateral completa, tá vendo? Olha. Fica muito lindo, gente. Então, agora a gente vai trabalhar o outro lado, tá? Outra lateral aqui. Então, eu tô fazendo com vocês, ó, esse gráfico aqui, tá? Que esse gráfico eu fiz uma adaptação, daí eu fiz ele desse jeito, tá? Então, daí eu fiz tô fazendo esse tapete com 7 motivos. E eu fiz também o da passadeira, ó. Que o da passadeira tem 10 motivos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Então, se vocês quiserem fazer a passadeira, vocês vão fazer um total de 63 carreiras em pontos altos, ok? Aí, vocês fazem as carreiras em pontos altos, igual eu expliquei aqui. Depois, vocês voltam e trabalham a lateral, igual eu tô explicando aqui no vídeo, tá bom? Então, eu fiz esse com 7, mas vocês quiserem fazer menor, vocês vai fazendo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, também dá pra fazer com 6, com 7, tá? Então, vocês vão fazendo o tamanho que vocês desejar, ok? Se quiser fazer maior, é só ir contando as carreiras que pega cada motivo, tá vendo? Você viu que a gente fez, ó, e a gente não, nessa carreira aqui, a gente não fez, a gente finalizou aqui, ó, com 13 pontos altos, que a gente finaliza nessa carreira aqui. E essa última carreira aqui, a gente já é do próximo motivo, então, a gente faz só a hora que for fazer o acabamento, entendeu? Que a gente vai fazer o último motivo. Aí, a gente faz essa carreira completa, que daí pega a parte verde, tá vendo? Então, vamos lá continuar o nosso tapetinho, tá bom? Esse gráfico eu vou deixar lá no meu Face, tá? Vou deixar no Instagram também, se vocês quiserem. Vocês podem estar pesquisando lá, ok? Então, pra gente trabalhar desse lado aqui, a gente vou fazer aqui minha laçadinha inicial, ó. Eu vou prender aqui no primeiro pontinho aqui, tá vendo? Nesse ponto alto. Então, aqui, ó. Primeiro pontinho aqui da carreira do decore, tá? Eu vou prender aqui meu fio. Prendi ele, vou fazer uma correntinha. Faço aqui o meu ponto alto, aqui eu vou fazer meu ponto alto completo, normal. Então, aqui eu vou fazer 2 bloquinhos, ó. 1 e 2. Ficando assim, tá? Essa carreira terminou do lado avesso, então, a gente inicia essa que a gente tá começando agora do lado direito aqui, tá vendo? Então, agora aqui a gente vai fazer um total de 13 pontos altos, ok? Vou fazer aqui os meus 13 pontos altos e já volto. Fiz aqui, então, os meus 13 pontos altos, ó. Agora, eu vou fazer 2 bloquinhos, faço uma correntinha de separação, pulo essa correntinha, venho aqui no ponto alto. Uma correntinha de separação e vou finalizar aqui a carreira com 5 pontos altos, ó. É igual a gente fez do outro lado, tá bom?
Então, aqui eu finalizo com 5 pontos altos, faço uma, duas correntinhas, viro o trabalho. E vou iniciar aqui com 5 pontos altos, ó. 2, 3, 4 e 5, ficando assim. Faço uma correntinha, vou fazer aqui um bloquinho. Agora eu vou trabalhar aqui 17 pontos altos, ok? Então, vou fazer aqui os meus 17 pontos altos e já volto com vocês. Então, eu fiz aqui, ó, 16 pontos altos, tá? Agora, o 17, a gente vai fazer ele e não vai terminar, a gente vai deixar ele assim, tá bom? Faz pela metade. Eu dou a laçadinha, vou vir aqui no meu próximo pontinho aqui, ó, na divisa, tá vendo? Coloco aqui minha agulha e trabalho aqui também o ponto alto sem terminar. Dou a laçada, tiro todos os pontos. Aqui eu completei a minha carreira. Vou fazer uma, duas correntinhas, venho aqui no próximo ponto aqui, ó, faço um ponto alto. Viro meu trabalho. Agora eu vou fazer aqui 7 pontos altos, ok? Igual a gente trabalhou do outro lado, então vai ser a mesma coisa, ok? Vou fazer esse motivo completo com vocês. Daí depois eu vou seguir, porque é só a repetição do que eu vou explicar aqui, tá? Aí a gente volta quando eu estiver fazendo a última carreira. Mas eu vou fazer esse completo com vocês, ok? Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou fazer 2 bloquinhos abertos, ó, pulo um ponto de base, venho aqui no próximo, faço um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base, venho aqui no próximo e vou trabalhar aqui 7 pontos altos. Fiz aqui, então, os meus 7 pontos altos, agora eu vou fazer um bloquinho aberto. E vou fazer aqui 5 pontos altos, ok? Aí, já sobe 2 correntinhas e já faz os 5 pontos altos iniciais aqui, que eu já volto com vocês. Fiz aqui, então, os meus 5 pontos altos inicial, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer aqui um bloquinho e vou trabalhar mais 5 pontos altos, ó. Tem 2, 3, 4 e 5, ficando assim, tá? Faço uma correntinha de separação e agora eu vou trabalhar 4 bloquinhos abertos aqui, tá bom? Tenho 2, 3 e 4. Fiz aqui os meus 4 bloquinhos abertos, ó, separados por uma correntinha. Agora eu vou trabalhar novamente 5 pontos altos. 3, 4. Aqui no quinto ponto a gente não finaliza, ó. Tá vendo? Dou a laçada, vou vir aqui no próxima divisa aqui de carreira, ó. E vou fazer aqui um ponto alto sem terminar. Dou a laçada, tiro todos os pontos, ficando assim. Vou fazer uma, duas correntinhas, dou a laçadinha, venho aqui no próximo pontinho, ó, da divisa, e trabalho aqui um ponto alto completo, ficando assim. Dou a laçada. Agora, aqui eu vou trabalhar 7 pontos altos, ok? Trabalhei aqui, então, 7 pontos altos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tá? Então, agora eu vou fazer aqui 2 bloquinhos abertos, separados por uma correntinha. Ficando assim. Agora, eu vou trabalhar novamente 7 pontos altos. Tem 3, 4, 5, 6 e 7. Ficando assim, tá? Vou fazer um bloquinho
e mais 5 pontos altos, que é os pontos altos aqui, final da carreira, tá? Então, agora a gente sobe 2 correntinhas e vamos trabalhar aqui os pontos altos da lateral. Fiz aqui os meus 5 pontos altos da lateral, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer um bloquinho. Então, agora aqui a gente vai trabalhar 17 pontos altos, ok? Lembrando que o último a gente não finaliza ele. Então, vou trabalhar aqui os meus 17 pontos e já volto com vocês. Fiz aqui 16 pontos, agora eu vou fazer o 17 aqui, ó, sem terminar, tá? Dou a laçada aqui e venho na próxima divisa de ponto aqui, ó. Então, aqui eu faço um ponto alto sem terminar também. Eu dou a laçada, tiro todos os pontos, ó. Vou subir 1, 2 correntinhas, venho na próxima divisa de pontos aqui e vou trabalhar aqui um ponto alto, tá? Viro o trabalho. Aqui eu vou fazer uma correntinha de separação. Vou pular um ponto de base e venho no próximo. Então, agora a gente vai fazer um total de 13 pontos altos. Tá vendo que eu fiquei com 2 bloquinhos aqui abertos, tá? Então, agora a gente vai fazer 13 pontos altos, ok? Então, vou fazer aqui 13 pontos altos e já volto com vocês. Fiz aqui 13 pontos altos, ó. Agora, a gente vai fazer 2 bloquinhos abertos aqui. E vamos finalizar aqui com 5 pontos altos, ok? Aí, já sobe 2 correntinhas e já trabalho 5 pontos altos iniciais. Fiz aqui, então, 5 pontos altos iniciais, ó. Agora, a gente vai trabalhar aqui 4 bloquinhos abertos. 2, 3 e 4. Ficando assim. Agora, eu vou fazer 5 pontos altos, ó. Tenho 2, 3, 4 e 5. Ficando assim. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base e venho aqui no próximo. Uma correntinha, pulo um ponto de base e venho aqui no próximo. Uma correntinha, agora eu venho aqui, pulo esse pontinho aqui, essa correntinha, vem aqui no ponto alto. Então, aqui nesse ponto alto, a gente não faz ele completo, tá vendo? Dou a laçada, venho aqui na próxima divisa aqui, ó, e vou fazer um ponto alto pela metade. Dou a laçada, tiro todos os pontos. Então, aqui eu completei a minha carreira, tá? Então, eu vou subir 1, 2 correntinhas, venho aqui na próxima divisa, trabalho aqui um ponto alto. Viro o trabalho. Vou fazer uma correntinha. E vou trabalhar aqui 2 bloquinhos, então. Já tem aqui 2 bloquinhos, né, ó? 1, 2, tá? Então, agora a gente vai fazer 13 pontos altos. Então, a gente já tá iniciando o próximo motivo, tá? Então, vamos fazer aqui 13 pontos altos. Fiz aqui, então, os 13 pontos altos, ó. Agora, a gente vai trabalhar 2 bloquinhos finais também. Pulo esse espacinho, venho aqui no ponto alto. Trabalho um ponto alto. Uma correntinha, e agora eu vou fazer aqui 5 pontos altos, tá? Então, fiz 2 bloquinhos abertos aqui. Agora, a gente vai finalizar com 5 pontos altos, ok? Ficando assim, tá? Então, eu fiz o motivo completo com vocês e a primeira carreira do outro, ok? Então, aqui é só repetição, tá, gente? Do que eu já fiz com vocês, ó. Como é que vai ficando o nosso trabalho, tá? Então, eu vou completar aqui minha lateral. A hora que eu chegar aqui na última carreira de pontos altos aqui, ó, que eu for fechar aqui, daí eu volto com vocês pra gente dar continuidade, tá? Não arremata o fio, ok?
Então, eu vou continuar aqui, daqui a pouquinho eu já volto com vocês pra gente continuar. Então, eu tô chegando aqui, ó, nas carreiras final aqui do meu motivo, tá? Do meu último motivo, ó, tá vendo que ficou uma carreira em ponto alto. Então, eu voltei pra gente fechar junto, tá? Então, aqui eu fiz, ó, os meus 17 pontos altos, já fechei aqui, eu vou subir 2 correntinhas. Então, aqui eu vou fazer o ponto alto, em cima aqui do ponto alto, ó, pra gente fechar essa carreira, tá? Então, ele vai ficar um ponto alto deitado pra cá. Então, eu viro o trabalho. Então, aqui eu vou fazer a última carreira do motivo, que a gente fica com 13 pontos altos, ó. Então, eu pulo um pontinho de base e venho aqui. Então, aqui inicial, eu faço 2 bloquinhos abertos, ó. Então, agora eu vou trabalhar 13 pontos altos, ok? Fiz aqui, então, 13 pontos altos, ó. Agora, eu vou fazer 2 bloquinhos abertos aqui também. Ficando assim, tá? Então, agora eu vou finalizar aqui com 5 pontos altos, ó. Tenho 4 e 5, tá vendo? Então, a gente completou, ó. Dos dois lados ficou igual, tá vendo? Ficou retinho aqui, ó. Tá vendo? Agora, a gente vai fazer mais um motivo e fechar ele aqui em cima, pra ficar igual a gente iniciou aqui, ó. Tá vendo? A gente vai fazer essa parte agora lá na parte de cima, tá? Então, vamos fazer aqui, subir 2 correntinhas e trabalhar aqui os 5 pontos altos iniciais. Fiz aqui, então, 5 pontos altos iniciais, ó. Agora, eu vou fazer aqui 4 bloquinhos. Fiz aqui, então, 4 bloquinhos, ó, 1, 2, 3, 4. Agora, a gente vai fazer 5 pontos altos. Fiz aqui 5 pontos altos. Agora, a gente vai fazer 8 bloquinhos abertos, tá? Fiz aqui, então, ó, 8 bloquinhos abertos, tá vendo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Ficando assim. Agora, a gente vai trabalhar 5 pontos altos, ó. Fiz aqui, então, 5 pontos altos. Agora, a gente vai trabalhar novamente 8 bloquinhos abertos aqui, tá? Então, faço uma correntinha, pulo um ponto de base e trabalho aqui o meu primeiro bloquinho. Uma correntinha, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Então, vamos fazer 8 bloquinhos. Fiz aqui, então, os 8 bloquinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, a gente vai trabalhar 5 pontos altos e 4 bloquinhos abertos. Fiz aqui, então, ó, 5 pontos altos e 4 bloquinhos abertos, ó, 1, 2, 3, 4. Agora, a gente finaliza aqui com 5 pontos altos, ok? Aí, já sobe duas correntinhas e já começa a fazer os 5 pontos altos iniciais aqui da carreira, ok? Então, agora, a gente vai iniciar aqui, ó, já fiz os 5 pontos altos iniciais. A gente vai fazer 2 bloquinhos abertos aqui, tá? Ficando assim. Então, agora, a gente vai fazer 13 pontos altos. Fiz aqui, então, 13 pontos altos, ó. Agora, a gente vai fazer 4 bloquinhos abertos e mais 13 pontos altos, ok? Fiz aqui, então, ó, 4 bloquinhos abertos e mais 13 pontos altos. Agora, a gente vai fazer novamente 4 bloquinhos abertos e mais 13 pontos altos. Fiz aqui, então, os meus pontos, ó. Então, ó, como é que tá ficando essa carreira, tá vendo? Então, agora aqui a gente vai fazer 2 bloquinhos abertos e vamos finalizar com 5 pontos altos, ok? E já sobe 2 correntinhas e já faz os 5 pontos altos pra gente iniciar a próxima carreira. Fiz aqui, então, ó, os 5 pontos altos inicial, tá? Agora, a gente vai fazer um bloquinho aberto e vamos trabalhar agora 17 pontos altos. Fiz aqui os meus 17 pontos altos, ó. Agora, a gente vai trabalhar 2 bloquinhos abertos
e mais 17 pontos altos, ok? Então, vou trabalhar aqui os meus 17 pontos e já volto com vocês. Fiz aqui, então, os meus 17 pontos altos, ó. Agora, a gente vai fazer 2 bloquinhos abertos e mais 17 pontos altos, tá? Então, fiz aqui 2 bloquinhos abertos, agora a gente vai fazer 17 pontos altos e já volto com vocês. Fiz aqui, então, os meus 17 pontos altos, ó, agora a gente faz um bloquinho e vamos finalizar com 5 pontos altos, ok? Então, essa carreira está completa. Tem 2, 3, 4 e 5, tá vendo? E como é que tá ficando essa carreira, ok? Então, vamos subir 2 correntinhas e vamos fazer aqui os 5 pontos altos iniciais. Fiz aqui, então, os meus 5 pontos altos iniciais, ó. Agora, a gente vai fazer um bloquinho. Ficando assim, tá? Agora, a gente vai fazer 7 pontos altos. Fiz aqui, então, 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 bloquinhos separados por uma correntinha. Ficando assim, tá? Agora, a gente vai fazer mais 7 pontos altos. Quatro, 5, 6 e 7. Ficando assim. Agora, a gente vai fazer 2 bloquinhos. E mais 7 pontos altos, tá? Então, agora a gente vai fazer em todos os motivos tudo que a gente fez aqui. Então, eu vou fazer 7 pontos altos, 2 bloquinhos e mais 7 pontos altos, ok? Fiz aqui, então, ó, 7 pontos altos, 2 bloquinhos e mais 7 pontos altos, ok? Agora, eu vou fazer novamente essa sequência, ó, 2 bloquinhos aqui de separação, pra gente iniciar o próximo motivo ali. Tá vendo? Então, agora aqui eu vou fazer 7 pontos altos, 2 bloquinhos e mais 7 pontos altos. Fiz aqui, então, ó, 7 pontos altos, 2 bloquinhos e 7 pontos altos. Agora aqui eu faço um bloquinho e vou finalizar aqui com 5 pontos altos, ok? Aí, já sobe 2 correntinhas e já trabalho os 5 pontos altos da carreira inicial aqui, tá? Fiz aqui, então, ó, os meus 5 pontos altos iniciais. Agora, eu vou fazer aqui um bloquinho e vou trabalhar 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Agora, eu vou trabalhar 4 bloquinhos. 1, 2, 3 e 4. Ficando assim. Agora, aqui a gente vai trabalhar um total de 13 pontos altos, ok? Então, vou fazer aqui meus 13 pontos altos e já volto com vocês. Fiz aqui, então, ó, meus 13 pontos altos, tá vendo? Ficando assim. Agora, eu vou fazer novamente 4 bloquinhos e mais 13 pontos altos, ok? Então, vai repetir igual eu fiz desse lado aqui. Então, eu vou fazer 4 bloquinhos e 13 pontos altos. Fiz aqui, então, os meus 13 pontos altos, ó. Fiz os 4 bloquinhos aqui abertos e 13 pontos altos. Agora, a gente vai fazer mais 4 bloquinhos. 1, 2, 3 e 4. Canta assim. Agora, a gente vai fazer 5 pontos altos, ok?
Fiz aqui, então, os meus 5 pontos altos. Agora, eu vou fazer um bloquinho, ó, separado por uma correntinha. E vou trabalhar aqui os 5 pontos altos, ok? Agora, eu vou subir 2 correntinhas e vou trabalhar aqui os 5 pontos altos. Fiz aqui, então, os meus 5 pontos altos, ó. Agora, eu vou fazer um bloquinho. E vou trabalhar agora aqui 7 pontos altos. Fiz aqui, então, 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer 2 bloquinhos. E mais 7 pontos altos. Fiz aqui, então, 7 pontos altos, ó. Agora, eu vou fazer 2 bloquinhos aqui. Pulo um ponto de base, vem no próximo, trabalho um ponto alto. Uma correntinha de separação, pulo um ponto de base e vem no próximo. E aqui eu vou iniciar a sequência de 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7, tá vendo? Faço 2 bloquinhos e mais 7 pontos altos. Fiz aqui, então, ó, 2 bloquinhos e 7 pontos altos. Agora, aqui, novamente, eu vou fazer 2 bloquinhos, 7 pontos altos, 2 bloquinhos e mais 7 pontos altos. Fiz aqui, então, meus pontos, ó. Tá vendo? Fiz 2 bloquinhos aqui, 7 pontos altos, 2 bloquinhos e mais 7 pontos altos. Agora, eu vou fazer um bloquinho e finalizar aqui com 5 pontos altos, ok? Eu já sobe 2 correntinhas e já trabalho 5 pontos altos. Fiz aqui os meus 5 pontos altos, ó. Agora, eu vou fazer um bloquinho. E vamos trabalhar aqui 17 pontos altos, ok? Fiz aqui, então, os meus 17 pontos altos, ó. Agora, eu vou fazer 2 bloquinhos. E mais 17 pontos altos, ok? Então, a gente vai fazer esses 17 pontos, ó, em todos os motivos, tá? Porque é só repetição aqui, ó. Já fiz esse completo com vocês, ó. 17 pontos, e aqui na divisão a gente faz 2 bloquinhos. Faz mais 17 pontos, mais 2 bloquinhos, e mais 17 pontos, tá? A hora que eu finalizar esse motivo aqui, eu volto com vocês pra gente finalizar a carreira junto. Então, de um motivo pro outro, tem 2 bloquinhos de separação, tá bom? Fiz aqui, então, meus 3 motivos, ó. Todos separados por 2 bloquinhos, tá vendo? Um motivo pro outro, tem 2 bloquinhos abertos aqui, tá? Então, agora aqui a gente faz um bloquinho e 5 pontos altos, ok? Aí, já sobe 2 correntinhas e já faz os 5 pontos altos iniciais. Fiz aqui, então, os meus 5 pontos altos iniciais, ó. Agora, a gente vai fazer 2 bloquinhos e 13 pontos altos, ok? Então, vou fazer meus 13 pontos altos aqui e já volto com vocês. Fiz aqui os meus 13 pontos altos, ó. Agora, a gente vai fazer 4 bloquinhos abertos aqui, tá? Fiz aqui, então, 4 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4. Agora, a gente vai fazer novamente 13 pontos altos. Terminou aqui os 13 pontos altos, já faz 4 bloquinhos abertos, ok? Fiz aqui, então, ó, os meus 13 pontos altos e 4 bloquinhos abertos, separados por uma correntinha, tá? Então, agora eu vou fazer novamente 13 pontos altos e 2 bloquinhos. Fiz aqui, então, meus pontos, ó, 13 pontos altos e 2 bloquinhos, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando. Tá vendo, ó? Tá ficando assim. Então, agora a gente vai finalizar aqui com 5 pontos altos e já sobe 5 pontos altos, ok? A gente vai fazer 5 pontos altos, sobe 2 correntinhas e já trabalho os 5 pontos altos. Trabalhei aqui, então, os meus 5 pontos altos, ó, iniciais aqui, tá? Então, agora a gente vai trabalhar 4 bloquinhos. 1,
2, 3 e 4. Tá vendo? Ficando assim. Agora, eu vou trabalhar 5 pontos altos, ó. Tenho 2, 3, 4 e 5. Agora, aqui, eu vou fazer 8 bloquinhos, ok? Então, eu vou fazer aqui meus 8 bloquinhos e já volto com vocês. Fiz aqui, então, os meus 8 bloquinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá? Então, agora, a gente vai fazer mais 5 pontos altos. E mais 8 bloquinhos, ok? Fiz aqui 5 pontos altos, agora eu vou fazer mais 8 bloquinhos. Fiz aqui, então, os meus 8 bloquinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Agora, eu vou fazer 5 pontos altos e 4 bloquinhos. Fiz aqui, então, ó, 5 pontos altos e 4 bloquinhos. Agora, eu vou finalizar aqui com 5 pontos altos. Vou subir 2 correntinhas e virar o trabalho. Agora, aqui nessa carreira, a gente vai fazer somente pontos altos, ok? Então, vamos fechar ela, tá? Então, vou fazer aqui minha carreira de pontos altos, aí já pode arrematar esse fio, que a gente vai entrar com a cor cru para fazer o bico, ok? Se vocês quiserem fazer o bico nessa mesma cor, então não precisa fazer o arremate, tá bom? Então, eu vou fazer aqui somente pontos altos, ok? Então, onde tem espacinho de uma correntinha, faz um ponto alto. Em cima do ponto alto, trabalha um ponto alto. Então, essa é a última carreira do tapete. Depois, a gente vai fazer o bico, tá? Então, aqui onde tem uma correntinha, trabalho um ponto alto. Em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Então, não vai deixar nenhum pontinho sem trabalhar, ok? Então, eu vou finalizar essa carreira e já fazer o meu arremate, que a gente vai voltar com a cor cru. Fiz aqui, então, o meu arremate, ó. Então, aqui a gente ficou com um total de 69 pontos altos, ok? Então, agora a gente vai fazer o biquinho com a cor cru, tá? Eu fiz esse daqui, ó, na cor pink, olha que lindo que ficou. Então, a gente vai fazer esse mesmo biquinho aqui, tá? Olha, com a graça, gente. Ficou muito lindinho esse tapete. Vendo que lindo que fica? Daí eu vou estar fazendo com vocês esse bico, tá? Então, eu fiz esse daqui também, ó, na cor pink com verde. Tá vendo? Fica maravilhoso, gente. É um tapete lindo, ó, grande e maravilhoso. Então, vou estar fazendo esse bico, ok? Então, vou dar aqui minha laçadinha inicial. Vamos estar prendendo aqui, ó. Dentro desse espaço, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui dentro desse espaço aqui de ponto alto. Então, aqui a gente vai trabalhar 1, 2 correntinhas. E vou trabalhar aqui mais 2 pontos altos, ó. Fiz aqui, então, fiquei com 3 pontos. Eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Venho aqui, ó. E vou fechar com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui, ó, pego essas 2 alcinhas, fecho com ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui, ó, pegando as 2 alcinhas e fecho com ponto baixo. Então, eu fiquei aqui com 3 picô. Agora, eu volto aqui, ó, pego essas 2 alças e trabalho aqui um ponto baixo. Então, eu fechei os 3 picôs junto. Então, eu volto aqui e trabalho mais 3 pontos altos, ó.
Um, dois e três. Ficando assim, tá? Aqui nesse início aqui, eu vou pular somente 2 pontos, ó, 1, 2, vem no terceiro, trabalho um ponto baixo. Então, a gente vai fazer isso só aqui no primeiro e no último, tá? Aí, eu vou pular 1, 2 e vou iniciar novamente 3 pontos altos, ó. Fiz aqui 3 pontos altos. Vou subir 1, 2, 3 correntinhas, volta aqui, ó, pegando essas 2 alcinhas, trabalho um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, volta aqui, faço um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui e trabalho um ponto baixo, ficando assim com 3 picôs. Agora, eu volto aqui, ó, faço um ponto baixo para fechar ele. Dou a laçadinha, volto aqui no mesmo lugar e vou trabalhar mais 3 pontos altos, ó. 1, 2 e 3. Ficando assim, tá? Então, agora os demais a gente vai pular. 1, 2, 3, eu venho no quarto ponto, faço um ponto baixo. Dou a laçada, eu vou pular 1, 2, 3 no quarto ponto. Eu vou fazer o meu lequinho, tá? Faço aqui 3 pontos altos. E agora, eu vou fazer os 3 picôs, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui, faço um pontinho em picô. 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui e trabalho um ponto baixo. 1, 2, 3. Volto aqui e faço um ponto baixo. Ficando assim, agora eu volto aqui, ó, no primeiro pontinho e fecho com um ponto baixo. Agora, eu volto aqui novamente e trabalho mais 3 pontos altos, ok? Então, vai ser essa sequência, até chegar aqui, ó, a hora que faltar esse 2 biquinhos aqui, daí eu volto com vocês, tá? Porque daí aqui tem a diferença, igual a gente fez aqui no início, tá bom? Tô chegando aqui, então, ó. Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biquinhos por enquanto, tá? Então, vou fazer aqui o penúltimo com vocês e o último do cantinho, tá? Então, eu fiz esse biquinho completo, pulei aqui 3 pontos altos. Dou a laçada, aqui ainda eu vou pular 1, 2, 3 pontos, tá? Venho aqui no quarto ponto e vou trabalhar aqui o meu lequinho com picô. Fiz aqui, então, o meu lequinho, ó. Agora, aqui a gente vai pular 1, 2, vem no terceiro ponto aqui. Trabalho um ponto baixo, igual a gente fez aqui no início, tá vendo? Então, aqui eu pulo 1, 2, venho aqui dentro desse espaço e vou trabalhar o meu lequinho com os 3 picôs. Fiz aqui, então, ó, o meu cantinho, tá? Então, aqui nesse início aqui da carreira, aqui da lateral, a gente vai fazer uma adaptação também, aqui no início e depois lá no final, tá? Então, aqui, ó, eu ia pular esse ponto e fazer o ponto baixo aqui no meio, tá? Mas eu vou pular esse ponto, vou fazer aqui na divisa dele, fazer o ponto baixo aqui, tá? Daí, eu vou pular esse espacinho, vou vir aqui e vou trabalhar o meu lequinho com os 3 picôs, ok? Então, aqui eu faço 3 pontos altos, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Volto aqui e trabalho um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui, trabalho um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas, volto aqui, trabalho um ponto baixo. Volto aqui no primeiro pontinho e fecho todos, tá vendo? Ficando assim. Agora, aqui eu vou trabalhar mais 3 pontos altos. Então, aqui eu já fiz a minha primeira adaptação, tá? A última eu vou fazer a hora que eu estiver chegando aqui, ó, no finalzinho da carreira, tá? Pra ficar igual aqui. Então, a mesma adaptação que eu fiz aqui nessa parte de cima, vocês vão fazer do outro lado, ok? Então, agora aqui, eu fiz esse lequinho aqui, eu vou pular esse espaço, venho no próximo espaço, trabalho um ponto baixo.
dou a laçada, pulo esse espaço de ponto, vou vir no próximo e vou fazer aqui o meu lequinho, tá? Então, na adaptação, eu peguei na divisa do ponto, ok? Então, agora aqui a gente vai trabalhar essa sequência. Fiz aqui o meu lequinho, ó. Pulo esse ponto deitado aqui do ponto alto, venho no próximo, trabalho um ponto baixo. Dou a laçada, eu vou pular esse espaço, vou vir no próximo espaço e vou iniciar o meu lequinho, tá? Então, vai ser essa sequência até chegar aqui no penúltimo biquinho, que daí eu volto pra gente fazer junto, ok? Então, eu tô chegando aqui, ó, pra gente fazer o penúltimo biquinho junto, tá? Então, aqui eu já fiz um, contando esse do cantinho aqui, tá? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? Agora, eu vou fazer o 15 e depois o 16, ok? Então, aqui esse é o penúltimo biquinho, ó. Então, aqui eu fiz o ponto baixo normal aqui, tá? Então, agora eu dou a laçada, pulo esse ponto, eu vou vir aqui, ó. E vou trabalhar aqui o meu lequinho, com os 3 picôs, ok? Fiz aqui, então, o meu lequinho, ó. Então, agora, eu pulo esse espaço, eu não vou fazer o ponto aqui. Eu vou fazer o ponto aqui na divisa, igual a gente fez lá no início, tá? Então, faço aqui um ponto baixo aqui na divisa. Aí, vai ficar esse espaço sem fazer, e eu vou fazer o meu lequinho aqui, ok? Então, a mesma coisa que eu fiz lá no início, eu tô fazendo aqui no final. Então, você vai fazer essa repetição, fazer essa adaptação do outro lado também, tá? Então, aqui eu vou fazer os meus picôs aqui e completar o meu lequinho. Completei aqui, então, o meu lequinho, ó. Então, agora a gente tá aqui na parte de cima, tá vendo? Então, aqui eu faço a minha primeira adaptação. Eu vou pular 1, 2, vem no terceiro ponto, trabalho um ponto baixo. Eu vou pular 1, 2, venho aqui no terceiro ponto e vou iniciar o meu lequinho, tá? Igual eu expliquei lá no início, ok? Então, eu vou completar a minha carreira aqui, daí eu volto pra gente finalizar o nosso tapete junto. Então, tô voltando aqui, ó, pra gente fechar junto, tá? Já completei aqui minha volta. Então, aqui eu pulo esse espaço e vou vir aqui, ó, no meinho do ponto, daqui na divisa, e faço um ponto baixo. Aí, eu dou a laçada e vou fazer aqui um ponto alto, que a gente iniciou com 2 correntinhas. Daí, eu venho aqui, ó, nesse pontinho aqui, e fecho com ponto baixíssimo, ficando assim. Vou dar uma laçadinha aqui e fazer o meu arremate. Então, aqui está o nosso tapete finalizado, tá? Olha que lindo que ele fica, gente. Ele ficou medindo 1 metro por 58 de largura, tá? 1 de comprimento por 58 de largura, ok? Esse gráfico eu fiz ele reduzido, tá? Não fiz a contagem de pontos normal, você viu que eu fui fazendo o quadradinho com uma correntinha de separação, não fiz com 2, ok? Se vocês fazerem o gráfico normal, ele vai ficar bem maior, ok? Então, espero que vocês tenham gostado dessa videoaula, tá? Se vocês fazerem essa peça, vocês marcam lá no meu Face, ok? Compartilhe esse vídeo, tá? Comente abaixo o que vocês achou. E se inscreva no canal, ok? Que isso é muito importante para estar ajudando no crescimento do nosso canal. E assim eu estarei fazendo mais vídeos para vocês, ok? Olha que lindo que fica esse tapete, gente. Ele é super gostoso de trabalhar, tá? Então, eu agradeço por vocês assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.